Boa noite, gente. É bom estar aqui mais uma vez, poder encontrar você mais uma vez. No ano com um dos temas mais difíceis para nós, nosso tema para servir, é difícil porque é um tema que caminha contra a nossa natureza. A nossa natureza é egoísta. Então, o nosso tema para esse ano é para servir. Você já ouviu isso algumas vezes. E a coisa complica para nós, porque isso vai completamente contra aquilo que nós somos. Porque nós queremos ser servidos a maior parte do tempo. Nós reivindicamos direitos a maior parte do tempo. Nós queremos que as pessoas estejam à nossa volta fazendo aquilo que a gente quer a maior parte do tempo. Quando a gente para um pouquinho para dizer, olha, nós vamos dedicar um tempo para servir as pessoas, para transformar isso num estilo de vida, isso se torna uma coisa bem complicada para nós. No ano do serviço, nós vamos dar a continuidade à nossa série de mensagens que é denominada Nós. E você já ouviu domingo passado, e se você não ouviu, você devia, eu incentivo você a buscar na internet as mensagens do pastor Alexandre, do pastor Daniel Reis, a introdução desse assunto que aconteceu na semana passada. Mas nós já ouvimos, e você já ouviu semana passada, muitos de vocês, essa série que tem esse nome, Nós, pretende criar um ambiente discipulador, um ambiente que possa modificar o nosso ambiente, um ambiente que possa modificar o nosso objetivo em relação às pessoas à nossa volta, criando esse ambiente do discipulado, criando esse ambiente onde as pessoas podem aprender umas com as outras e ensinar umas às outras. É esse ambiente que nós queremos criar em nossa igreja. E o meu sermão de hoje tem o título Encontros Indispensáveis. Encontro Indispensáveis. E nós queremos, então, tentar aprender e crescer nessa área. E você vai entender isso daqui a pouco. Porque a vida cristã é formada de conceitos transferíveis aprendidos. Vida cristã é formada de conceitos que foram transferidos e aprendidos. Então, o ambiente ideal de uma igreja viva é o ambiente de gente aprendendo de Deus e ensinando sobre Deus. Esse é o ambiente ideal de uma igreja. Porque tudo que nós somos e temos, nós recebemos de alguém. Começou lá atrás, com todos aqueles que ensinaram a palavra de Deus e todos esses conceitos chegaram até nós. Então, o ambiente ideal para uma igreja viva é aquele de gente aprendendo de Deus e ensinando sobre Deus. Precisamos entender que o nome da série Nós tem dois significados importantes, e tem um pequeno trocadilho aqui. Primeiro, trata-se de um pronome, como o pastor Alexandre já disse há pouco, né? Pronome nós, pronome pessoal, que quer dizer, nós quer dizer o seguinte, eu e mais uma outra pessoa, ou eu e mais outras pessoas. Nós é isso, né? Mas também, a palavra nós é o plural da palavra nó, que é um substantivo masculino. E nó é um entrelaçamento de cordas, de cordões, cordas amarradas, ligadas umas a outra, juntas, né? Nós, nesse sentido das séries, estamos comprometidos uns com os outros. Então, é esse trocadilho que nós estamos usando. Então, o nosso objetivo, nosso interesse com esta série é justamente a soma desses dois significados. O que nós vamos compartilhar pretende ser algo útil para a vida de cada um de nós,
mas paralelamente vem acompanhado de um desafio, isso você vai ver cada semana, que você deve decidir encontrar pessoas para entrelaçar a vida. Então você vai aprender alguma coisa e você vai olhar à sua volta e tomar a decisão de entrelaçar a sua vida com alguém para passar aquilo que você está aprendendo. Pessoas com quem compartilhar o que você vai aprender e coisas que você já sabe. Compartilhar conceitos, compartilhar a vida. O que você aprende, você passa adiante. Então essa é a nossa proposta. Que você faça um compromisso como um nó com uma ou mais pessoas para que juntas aprenderem verdades da palavra de Deus e que você se mostre disponível para dividir a vida com várias pessoas em todos os níveis. E eu estava pensando nessa questão, né, de como é que nós podemos viver dessa forma, e eu cheguei à conclusão de que, no momento que a gente entender que a gente tem que dividir a vida, a gente cresce um degrau, a gente vai para um outro patamar de maturidade. Quando eu, de forma intencional, caminho para dividir a minha vida com alguém, o patamar da minha maturidade tende a subir. Porque esse é um movimento intencional de passar adiante o que eu já sei. É muito interessante isso, porque a maioria das vezes a gente acha que não está em condição de passar nada para ninguém. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa, ela me disse o seguinte: olha, pastor, eu estou com muitas lutas na minha vida, eu sou cristã há muitos anos, eu queria que você me ajudasse a resolver os meus problemas. Eu falei: olha, eu não sei se eu vou te ajudar a resolver os seus problemas, mas está na hora de você ajudar outras pessoas a resolverem problemas. Ela falou: como assim? Eu falei assim: olha, quando a gente começa a entender que a nossa vida, ela serve de instrumento para ajudar outras pessoas a saírem do patamar onde estão para o outro patamar, você arruma a sua casa. Então, para eu ajudar você, eu preciso arrumar a minha casa. E quando você começa a arrumar a sua casa, quando você se interessa pelo crescimento, e quando você se interessa em mudar a sua própria vida para ajudar outra pessoa, você cresce, você sobe de patamar. E eu gostaria de enfrentar isso com vocês hoje, não é? Essa questão do discipulado, porque este é o assunto, né, desta série. O texto que dá o pontapé inicial nesse assunto é um texto muito conhecido de Mateus 28, 19 e 20. Aqui temos o cerne do discipulado. Diz o texto assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Essa foi uma palavra de Jesus, no final, não é, de todo o trabalho dele na terra. E são versos extremamente importantes, ricos de conteúdo. Nós poderíamos gastar, aliás, podíamos ter uma série só aqui, dentro desses 2, 3 versículos. Mas eu gostaria de destacar uma frase no início do verso 20, diz assim, a frase de destaque é: ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. Se você parar para entender o que foi que Jesus disse aqui, você vai, talvez o conceito de discipulado dentro de você mude. Ensinar aqui não é apenas o conhecimento teórico, a informação, mas ensinar a obedecer a tudo que eu lhes ordenei.
ensinar a obedecer é diferente de ensinar. Estão entendendo o que eu estou dizendo aqui? Ensinar a obedecer é diferente de ensinar. Esse tipo de ensinamento se transfere na convivência, se transfere na experiência, é vida na vida. Esse tipo de conhecimento não pode ser passado apenas na teoria. E esse é o novo patamar de vida cristã que muitos ainda não experimentaram. Nós temos cristãos que estão na escola bíblica por 40, 50 anos, adquirindo conhecimento, mas não necessariamente estão aprendendo a obedecer e não necessariamente estão passando adiante o que aprenderam. Parece que é uma escola que não tem fim. Parece que é uma escola que tem como fim ela mesma. E não a modificação. Porque quando eu falo em obedecer, eu estou falando em mudar, em ter uma mudança interior diante daquilo que eu estou aprendendo. Esse é o novo patamar de vida cristã que muitos ainda poderiam experimentar e não estão experimentando. É o patamar da compreensão, da dimensão, da influência que podemos ter na vida das pessoas. Nós todos temos influência e podemos ter influência na vida de alguém. E essa influência, ela precisa ser percebida e aproveitado. Eu e você precisamos aproveitar isso o tempo todo. Discipulado é diferente, não é? Você fala a alguém sobre discipulado? Vou fazer uma pesquisa aqui hoje. Quantos têm mais de 5 anos de vida cristã? Levanta a mão. Quantos têm mais de 10? Quantos têm mais de 15? Então, para vocês que têm de 5 para cima, eu não vou perguntar lá na frente, né? Mas se você fala de discipulado com uma pessoa, a primeira questão que surge é: qual é o material que eu vou usar? Qual é o livrinho que eu vou seguir? Qual é o programa? Quais são os passos que eu vou seguir? Agora, olha bem o texto que a gente acabou de ler e tente identificar o material que Jesus menciona nesse processo. Dá para voltar ao texto, por favor? Dá para voltar ao texto? Sim. Se você ler o texto: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-as. Tem um errinho ali, né? Ali também tem. Ema, não é ema, né? Né? Então portanto, vão e façam os discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Muito bem. Qual é o material que Jesus pede para a gente seguir? O material é a sua vida, a sua própria vida obediente, exemplar e obediente. Vão e façam discípulos, ajudem essas pessoas. Jesus não fala: olha, sigam aí o livro do não sei quem, os passos tal. Não, olha, enfrente a vida, por onde você estiver andando, façam discípulos, no seu trabalho, na sua vizinhança, na sua família, na sua escola, por onde você andar, faça discípulos, faça discípulos. E o que você tem que fazer é ensinar essa gente a obedecer o que eu ordenei para vocês. E o que eu preciso saber, então, são as coisas que Ele me ordenou.
eu preciso ter alguma experiência com esse Deus, alguma experiência de transformação na minha vida. A primeira experiência que eu tiver, eu já posso passar adiante. É isso. Discipulado é a sua boa intenção em aprender e compartilhar o que você já aprendeu sobre como agradar e temer a Deus. E a nossa proposta com esta série é sempre falar do conceito do discipulado, mas também falar de uma lição importante a ser ensinada. E o nosso propósito hoje é que nós queremos deixar claro, talvez esta primeira lição, que o discípulo de Jesus dedica tempo a Jesus. Nós temos que perceber a importância do tempo com Deus, para desenvolver relacionamento com Deus. Você não vai saber de Deus, não vai ter a sua vida transformada, se você não dedicar tempo com Deus. Por isso que nós falamos que devemos ter com Deus encontros que são indispensáveis. Temos que ter tempo com Deus. Para nossa sobrevivência, esse tempo com Deus é indispensável. Devemos ter encontros indispensáveis com Deus. A minha pergunta para você é: quando foi, como foi, ou como isso acontece, se já aconteceu ou não, e você se encontrar com Deus de alguma maneira. E aqui temos algumas questões importantes. Como é que são esses encontros? Onde eles ocorrem? Com que frequência eu devo me encontrar com Deus? Que fonte eu vou usar para esse encontro? O que é isso? O que realmente devo obedecer quando Jesus fala, obedeça, ensina as pessoas a obedecerem o que eu tenho ensinado? A que devo estar exposto para que a minha vida seja transformada? Quanto devo estar exposto para que a minha vida seja transformada? Que importância isso deve ter na minha vida? Que experiência devo ter com Deus? Eu creio que não há dúvida alguma que a fonte principal com a qual devemos ter contato para crescer deve ser a palavra de Deus. Talvez você também não tenha dúvida em relação a isso. E quanto mais expostos a ela estivermos, mais eu tenho a chance de entendê-la e obedecê-la. E quanto mais exposto eu tiver à palavra de Deus, e quanto mais eu obedecer à palavra de Deus, mais eu serei bem-sucedido. E aí eu penso aqui que devemos passar uma régua. A nossa experiência com Deus deve ser muito bem avaliada. E eu queria que você aproveitasse esta noite. Aproveite isso hoje. Passa a régua aqui e vê como é que é a minha experiência com Deus. A palavra de Deus é importante para mim? Se a palavra é importante, a minha relação com ela deve ser mais do que uma simples familiarização. Eu devo estar mais do que familiarizado com a palavra de Deus. Eu devo ter mais do que algum conhecimento da palavra de Deus. Eu devo ter mais. A minha relação com Deus deve ser mais do que uma simples familiarização. A palavra de Deus deve ser um pouco mais do que simplesmente base para uma reflexão. Às vezes nós buscamos a palavra de Deus para refletirmos sobre a palavra de Deus. E aí fazemos uma grande discussão, apresentamos conceitos, teorias, e tem gente que gosta disso, alguns realmente gostam, mas a palavra de Deus, que Jesus está dizendo ali, que deve ser passada adiante para ser obedecida, deve ser mais do que essa base de reflexão. A palavra deve moldar cada aspecto da minha vida, da minha existência, e guiar cada decisão que tomo na vida.
Se não for assim, é perda de tempo. Se a palavra de Deus não direcionar você, se a palavra de Deus não moldar os aspectos do seu viver, da sua existência, e se você não usar a palavra de Deus para tomar decisões na sua vida, o que você tem é que você está familiarizado com ela, mas isso não influencia você. Então, simplesmente porque o autor da vida resolveu se comunicar conosco, então temos a palavra de Deus. A palavra de Deus não é qualquer coisa. A palavra de Deus é Deus falando conosco. A palavra de Deus é Deus se manifestando. E ao falar conosco, Deus tem objetivos. Quando Deus fala, Ele não fala à toa. Não há nenhuma palavra solta na boca de Jesus, ou escrita na palavra de Deus. Quando Deus fala, Ele tem uma intenção por trás. Por que Deus se revela? Por que Deus se revela na palavra de Deus? Por quê? Ele quer nos ensinar sobre si mesmo. Deus quer que a gente aprenda quem Ele é. Ele fala de amor, Ele fala do poder dEle, Ele fala da justiça, Ele fala da sua santidade, Ele fala dos traços do seu caráter, e Ele fala dEle mesmo, para que nós o temamos, e espelhemos a nossa vida nele. Nós não podemos nos enganar quanto ao caráter de Deus, por isso Deus revela o seu caráter na Bíblia, na palavra de Deus. Nós não podemos nos enganar quanto às intenções de Deus, por isso Deus revela-se na palavra dele. Deus quer nos ensinar sobre si mesmo, Deus quer nos ensinar quem somos, porque nós não sabemos quem somos, por isso que a palavra de Deus está aí. Ele é o Criador, Ele conhece o som dos nossos corações, e nós não podemos nos enganar a respeito de nós mesmos, quanto às nossas intenções. Nós não podemos nos enganar quanto às intenções de Deus, quanto ao caráter de Deus, e a gente não pode ficar enganado quanto ao nosso próprio caráter, as nossas próprias intenções. O que a Bíblia fala sobre mim? A Bíblia diz sobre nós, seres humanos, não há nenhuma pessoa boa, por exemplo, né? Nenhuma sequer. E você não se engane, porque você está incluído nisso. Isso é um exemplo. A Bíblia, a palavra de Deus, quer nos ensinar sobre quem somos. A palavra de Deus quer nos ensinar sobre o mundo que vivemos. Ele regulamenta as relações entre pessoas. Então, no momento que você vai na palavra, você vê ali regulamentações a respeito das pessoas com as quais convivemos, regulamentações das nossas, como devem ser as nossas relações. A nossa relação com a criação, a nossa relação com a natureza. E a palavra de Deus nos mostra que temos que viver com um propósito. No fim, Deus se revela porque Ele quer mesmo nos ensinar, né? Ele quer se relacionar conosco, Ele quer ficar pertinho da gente. É por isso que temos a palavra de Deus, por isso que temos Deus falando. Agora, quando estamos expostos à palavra de Deus, essa exposição
deve criar mais do que religiosos. Aliás, esse é o nosso assunto de domingo que vem. Mais do que religiosos. Domingo que vem vamos falar sobre isso. Sabe, o nosso propósito aqui não é criar um bando de gente religiosa, não. O propósito de Deus ao se revelar, o propósito de Deus ao se aproximar de nós, por meio da palavra dele, é que ele quer criar gente que ama e que teme a Deus acima de qualquer coisa, porque ele quer se relacionar com a gente. E aí, a importância da palavra de Deus. Como pode o jovem manter pura sua conduta? Vivendo de acordo com a tua palavra. Salmo 119, 9. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. Eu ouço isso direto: pastor, eu gostaria tanto de ser feliz. As pessoas acham que felicidade é casar. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Salmo 1 e 2. Olha o que Paulo fala: procura apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja corretamente a palavra da verdade. Quem é o aprovado? Quem é que não se envergonha, não é? Da vida, na vida, que não tem do que se envergonhar? Quem é essa pessoa? É aquela pessoa que maneja bem a palavra da verdade. E aí a gente vai ficar aqui lendo textos e mais textos, falando que quando você vai para a palavra de Deus, a sua vida, ela pode ser transformada. Temos batido nesta tecla. A nossa mente, a nossa vida deve ser exposta a princípios, a valores do reino. E essa exposição, por causa do caráter poderoso da palavra de Deus, que revela Deus, tem então a capacidade, quando obedecido, quando os princípios são obedecidos, de promover transformações significativas do nosso caráter e estabelecer ordem interior. Pessoas que estão em desordem, quando se aproximam da palavra de Deus, vão na teoria ali da palavra de Deus, aprendem esta palavra e colocam isso em prática, colocam a vida em ordem. A palavra cura feridas da alma, que são muito mais graves do que as feridas que a gente tem no corpo. A palavra traz consolo, a palavra traz alívio para os corações, a palavra traz descanso, a palavra liberta a alma. Essa exposição a Deus gera relacionamento, intimidade, amizade com Deus, e é isso que Deus quer conosco. Relacionamento, desde o Éden, é assim que funciona. Deus nos buscando, querendo relacionamento. E não há relação, isso é um fato, não há relação que subsista sem que algum tempo seja dedicado a ela. Você não forma um amigo em 15 minutos. Você não conhece uma moça e depois de 15 minutos casa com ela. Não, falei uma bobagem. Esses dias eu li alguém que bebeu muito e casou lá em Las Vegas, né? Mas nas condições normais, você não forma um amigo em 15 minutos, você não vai casar depois de 15 minutos.
Por isso dissemos no início, discípulos de Jesus, dedicam tempo a Jesus. Se você quer relacionamento com Deus, e Deus quer relacionamento com você, você tem que dedicar algum tempo a Ele. Um relacionamento é construído a partir de encontros diversos, no decorrer de anos, e não é diferente com Deus. Talvez você seja um cristão antigo, e já tenha ouvido falar de tempo com Deus, tempo devocional, hora silenciosa, o que nada mais é, no vocabulário cristão, um tempo que você cava, que você separa no seu dia, para estar na presença de Deus. E nesse tempo você lê a palavra, você ora, você medita, etc. Um encontro indispensável para quem quer ter relacionamento com Deus. Vida com Deus é construída por meio desses encontros. E é justamente aí que nós escorregamos. Porque a maioria de nós saiu da cama bem cedo cada manhã, verdade ou não? Para um dia cheio, e provavelmente foi para a cama exausto, talvez tarde da noite, e isso aconteceu todos os dias da semana. Passamos os nossos dias realizando tarefas, grandes e pequenas, para manter nossas famílias e tentar manter a vida em ordem. E aí nossas agendas são lotadas. E aí você tem agenda lotada, você tem acesso instantâneo ao ruído que é desleal das mídias sociais. Você já reparou que uma mídia social não respeita você? Provavelmente, enquanto eu estou falando, você já deve ter olhado umas 3 vezes para o seu celular, porque ele tremeu ali, porque ela é um ruído na vida, e nós temos acesso instantâneo a isso na nossa mão o tempo todo. A vida é simplesmente ocupada, e não nos permite muitas vezes um tempo tranquilo, para ter um momento com Deus. Trabalho, escola, relacionamentos familiares, às vezes até envolvimento na própria igreja. E você já percebeu que parece que estamos presos a uma escolha entre relacionar-se com Deus, conhecer a Deus por meio de encontros indispensáveis, e viver o dia a dia da rotina, da vida que Deus nos deu para viver. Então Deus me deu uma vida para viver, estou tentando viver essa vida, e parece que tem uma outra pressão aqui, dizendo, não, você precisa parar de viver essa vida, para viver um pouco com Deus também, e fica aí, você já se pegou culpado, tentando conciliar qualidade com Deus, com o resto do viver diário. Já aconteceu isso com você? E aí você entra na história de Maria e Marta. Lembra da Maria e Marta, irmãs de Lázaro? Isso é um exemplo perfeito desse dilema, o dilema que muitos de nós experimentam. Diz assim: caminhando Jesus e seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. Aproximou-se dele e perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está tão preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. A nossa tendência é a de Marta, sim ou não? A vida quer nos engolir, e a gente deixa. Afinal, vou defender Marta aqui. Afinal, a comida que todos comeriam a seguir seria preparada por ela. Ela tinha um bom argumento. Comer daqui a pouco vocês vão querer, né? Fala para minha irmã me ajudar. Só que Maria, interessante, ela tomou uma decisão. Ela decidiu ter um encontro com Jesus. E ela considerou esse encontro indispensável.
Ela buscou a oportunidade de forma intencional, deliberadamente deixou as tarefas e descobriu que Jesus estava disponível naquele horário, naquela situação, na hora das tarefas. Tem tanta lição aí. Jesus está sempre disponível a todos, todo o tempo. E ela entendeu que o tempo com Jesus não é privilégio de alguns. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que não era normal uma mulher chegar e sentar ali na sala aos pés do mestre. Mulheres não faziam isso, elas não ficavam junto com os homens. Isso foi uma coisa irregular. Não foi uma coisa correta de ser feita na cultura. Ela não estava nem aí. E Jesus também não estava nem aí. Como já vimos, nós não criamos um relacionamento em 15 minutos. E ele não acontece só de um jeito. Talvez tenhamos que quebrar um paradigma sobre o que é tempo com Deus. Nós vemos Jesus buscando o Pai de madrugada. Nós vemos um texto que fala que Deus nos ouve quando a gente busca Ele no silêncio do quarto. E aí nós concluímos que essas são as únicas formas de estreitar relacionamento com Deus, quando você acaba se retirando. E não são todas as pessoas que têm a oportunidade de fazer grandes retiradas. Mas essa não é a única forma de estreitar relacionamento com Deus. Os meus relacionamentos pessoais não são construídos de uma só forma. São construídos de várias maneiras. Não apenas de encontros solitários. Então, se eu sou amigo do Edson, eu não me tornei amigo dele só porque eu me encontrei várias vezes sozinho com ele. Eu encontrei com ele várias vezes, em várias situações, sozinhos, com a esposa, com a família, com outras pessoas. Assim a gente faz para construir relacionamento. Talvez a gente precise quebrar um pequeno paradigma aqui. Tempo com Deus pode ser sozinho ou com outras pessoas, no quarto ou num grande grupo, até em lugares improváveis. Você pode estar sozinho em silêncio, apenas ouvindo. Você pode estar sozinho falando, apenas orando. Você pode estar num lugar ouvindo a palavra, um testemunho, com outras pessoas, num grupo pequeno ou na multidão, ouvindo a palavra, uma experiência, sendo inspirado por uma música, em um culto como esse. Aliás, eu quero dizer para você que se você for checar as suas grandes experiências com Deus, elas se deram em reuniões grandes. Coisas que Deus falou com você, coisas que aconteceram com você. Talvez talvez a sua grande fonte de informação da palavra de Deus, que você tem acesso, seja sempre em grupo grande. Então, eu quero dizer uma coisa para você que é bem importante. Você não deve perder as oportunidades, porque foi isso que Maria fez. Era improvável aquela possibilidade de sentar aos pés de Jesus ali. Então, não falte. Pare para pensar quantas oportunidades você tem de se encontrar com Deus. Aproveite cada uma delas. Não troque essas oportunidades por outras coisas. Aproveite. Aproveite quando você está aqui, esteja aqui. Entenderam o que eu disse? Quando você está aqui, aproveite. Decida fazer desse tempo um tempo de qualidade, que vai estreitar a sua relação com Deus. E o que vai estreitar a sua relação com Deus será a somatória de tantas oportunidades.
Você vai ter aquele tempo lá de 10 minutos, 5 minutos que você vai ter sozinho, mas você vai ter outras oportunidades no seu carro, num grupo pequeno, no culto, na escola bíblica, no V12, no retiro de mulheres, no encontro de jovens, e aí vai a lista de oportunidades. Deus está o tempo todo querendo falar com a gente. Deus, ele não fala só naquelas situações que a gente acha que Deus vai falar. Ele está o tempo todo querendo falar com a gente. Deus não perde oportunidades. Nós perdemos, mas Deus, ele quer falar com a gente. E o que vai determinar se o tempo é efetivo ou não é a sua postura, a minha postura, é a nossa atitude. Maria decidiu ter encontro com Jesus. Ela considerou aquele encontro indispensável. Buscou a oportunidade. Entendeu que tempo com Jesus não é privilégio de alguns. Se meteu no meio dos homens para não perder a chance. E Jesus, Jesus está sempre disponível a todos em todo o tempo, não apenas em secreto. Eu não sei se você está percebendo, mas tempo com Deus parece diferente para cada pessoa, mas tem 3 coisas que não podem faltar. Vai ter, toda vez que você vai ter um encontro com Deus, vai ter a palavra de Deus envolvida, senão não é tempo com Deus. Tem que ter palavra de Deus, né? A palavra que é viva, ativa de Deus. Vai ter oração. Experimente gastar 10 minutos com a palavra de Deus todos os dias. Como isso vai mudar você. Oração. Oração é a nossa conexão direta com Jesus. E vai ter uma postura interior livre de distrações. Essas 3 coisas precisam acontecer. O que é uma postura interior livre de distrações? É ser intencional. Estava conversando com o Felipe essa semana, Felipe Magalhães, está aqui. Ele disse que ele foi para a aula, vou entregar o professor lá, viu? O professor faltou lá no seminário e mandou um filme, não é, Felipe? Aí disse que, ele me contando aqui, ele falou, um filme, né? Mas aí ele falou, quer saber, já estou aqui mesmo, vou assistir esse filme. Diz que foi talvez uma das grandes experiências que ele teve, assistindo aquele filme. De quem era a vida? Lutero. Vida de Lutero. Sabe, a gente vai vivendo a vida e vai perdendo chances, oportunidades. Ele podia ter dormido durante o filme, mas ele contou, olha, foi uma das grandes experiências que eu tive. O tempo com Deus é qualquer tempo com Deus. Vou repetir. O tempo com Deus é qualquer tempo com Deus. Qualquer tempo com Deus é bom. Seja qual for ele, seja intencional e produtivo. O maior prejuízo é não crescer. E a gente não cresce se a gente não tem tempo com Deus e não aproveita as oportunidades. Então, sem tempo com Deus, não há como estreitar relacionamento com Ele, e aí a gente não cresce. E a gente precisa entender isso. O que vai fazer você crescer, não é quanto tempo você já é crente. Não crescemos na fé tendo como base o tempo e o conhecimento. Crescemos quando obedecemos aos princípios que são conhecidos. Talvez você esteja cheio de informação, mas já está na hora de obedecer essa informação. Então a minha aplicação para a semana é: tenha encontros indispensáveis com Deus, aproveitando as oportunidades com inteligência. Mas mais do que isso, compartilhe essa informação com alguém, faça o nó, não é? De forma a mostrar a importância que o tempo com Deus pode ter na vida de qualquer pessoa que queira se relacionar com Deus. Isso é subir um patamar na vida cristã. Felipe vai cantar e nós vamos orar.
joelhos se dobram e o coração descansa, a alma se prende a Deus, minha esperança, e eu confio em Ti, espero em Ti, dia após dia, até que venha sobre minha vida o Teu socorro. Nunca mais viver ao vento, nunca mais me falte tempo de Te buscar e Te encontrar. Não importa o que aconteça, de Te encontrar, pra conversar, e eu confio em Ti, espero em Ti, dia após dia, até que venha sobre minha vida o Teu socorro. Nunca mais viver ao vento, nunca mais me falte tempo pra Te buscar e Te encontrar. De Te encontrar, pra conversar. Não importa o que aconteça, nunca mais eu me esqueça de Te encontrar, pra conversar. Seria muito interessante que nessa semana você pudesse olhar com inteligência as oportunidades que você tem de se encontrar com Deus. Lógico que é bom estar lá no quarto e gastar ali um tempo, mas também é bom a gente não perder as oportunidades, outras tantas que a gente tem. O tempo todo Deus está querendo falar conosco. E ao mesmo tempo, tem pessoas que andam com a gente e que não sabem disso. E nós podemos compartilhar com elas a importância que a palavra de Deus tem, a importância que o tempo com Deus, que ela deve ter. E você pode dividir a sua vida com mais alguém. Pense em uma pessoa esta semana. Faça esses dois objetivos: que você não perca oportunidades de ter tempo com Deus, não perca oportunidades de entender o que é um tempo com Deus, para aprender em qualquer situação. E que as pessoas que estão à sua volta, talvez uma pessoa com a qual você convive mais, você pode compartilhar com ela, compartilhar a sua vida, falar o que Deus tem falado com você, criar essa ponte com essa pessoa. No momento que você vive desta forma intencional, você sobe um patamar na sua vida cristã.
E é isso que nós desejamos, que cada um de nós possa experimentar isso. Senhor, está aqui o teu povo, está aqui a tua igreja, este grupo que o Senhor reservou para hoje à noite. Um grupo tão especial, que haja prontidão da nossa parte, para estarmos atentos às oportunidades que o Senhor nos dá, de podermos dividir a nossa vida com alguém, e mais do que isso, experimentar o Senhor de perto. Que esta semana seja uma semana que possamos aproveitar as nossas oportunidades com inteligência e de forma intencional nos aproximar mais e mais do Senhor e dividir a nossa vida com mais alguém. É o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém.